Pessoal, a proposta nesse vídeo é fazer um resumo do que disse o Luiz Castro na sua entrevista coletiva. Diz que a partir do momento que ele foi abordado pela diretoria do Grêmio, começou a ver os últimos jogos do clube e ali viu que, olha, com os jogadores que estão aqui já dá para fazer algo bom com os caras que estão aqui. E que a direção foi sempre muito sincera, não teve nada muito escondido. Ele falou, não tem dinheiro para fazer muitas contratações. Isso obriga a ser mais específico nas escolhas. E aí disse, olha, se nós necessitamos de 2 jogadores, um para fazer tal função e outro para fazer uma outra função parecida, que o ideal seria contratar os 2, mas não tem dinheiro para isso, bom, então contrata aquele jogador que faz melhor as 2 funções. E que vai ter que ser assim, o tipo de escolha que o Grêmio vai fazer. Chegou a usar um exemplo, dizendo, olha, se tem uma família que tem pouco dinheiro e ela tem pouco dinheiro para sobreviver, ela vai ter que ser muito criteriosa na escolha dos alimentos que ela vai comprar, porque nem tudo vai dar para comprar. Aquela história de, né, que o brasileiro em geral sabe, às vezes tu não pode comprar aquela carne de primeira, tu tem que dar aquela economizada e tudo mais, com todas as diferenças, mas adaptando para o futebol aqui, é mais ou menos essa a realidade. E ele disse, olha, primeiro ponto, o Grêmio tem um bom elenco, eu vi os últimos jogos, dá para fazer algo bom com o que tem aqui. E a diretoria não mentiu, não disse, não, olha só, os cofres estão abertos. Não, pelo contrário, existe uma dificuldade. Mas aí ele falou, ele disse assim, gente, não tem que lamentar a situação financeira, a realidade é essa e agora a gente vai ter que arrumar estratégias para transpor esta situação. Ele falou, vamos juntar os jogadores que nós temos aqui, vamos olhar para a base e ver os jogadores da base que nós temos aqui e vamos também olhar para o mercado e ver quais jogadores estão disponíveis no mercado. E ele disse, a partir daí fazer uma equipe que dá para competir. E ele falou muito claramente, dá para competir com os jogadores que estão aqui. Ele falou, não pensem que nessa entrevista coletiva eu tô aqui dizendo o seguinte, olha, o Grêmio só vai competir com os reforços. Não, com o que já existe na arena, com os jogadores que já existem neste momento, o Luiz Castro foi categórico, dizendo, olha, já dá para fazer coisas boas. Esses jogadores deram boas amostras na reta final do ano. Mas claro, ele fala abertamente, até em certo momento disse, eu sou um técnico caracterizado por fazer reformulações de elenco e tudo mais. E disse, no Botafogo não tinha segredo. Veio a primeira janela, 3, 4 saíram, 3, 4 entraram. Veio a segunda janela, 3, 4 saíram, 3, 4 entraram. Bom, veio mais uma janela, 3, 4 saíram, 3, 4 entraram. Então assim, tu vai usando as janelas de transferências e perceba, ele fala em 3, 4 jogadores. A gente se acostumou aqui no Rio Grande do Sul que a primeira janela do ano vem 15 caras. Ele foi mais uma situação de, gente, olha só, eu preciso fazer um elenco que eu vou reformulando aos pouquinhos. Era uma pauta que o Mano Menezes já vinha dizendo, olha, futebol brasileiro contrata demais, aí a gente contrata 8, 9, 10 jogadores numa janela, ao invés de contratar 2, 3, que vão ser diferentes realmente, que vão fazer diferente. Aí ele falou o seguinte, olha, aqui no Brasil se joga toda quarta e todo domingo. Então precisa ter no mínimo 22 jogadores do mesmo nível. Eles, cara, de 22 a 24 jogadores que é do mesmo nível. Que assim, ele disse, talvez vocês vão olhar e vão dizer, mas o Grêmio já tem tal jogador, por que ele tá contratando de novo mais um para essa posição? Ele falou, eu preciso ter de 22 a 24. Que é aquele cara que eu tiro um e coloco o outro, ele é mais ou menos do mesmo nível. Chegou a falar que eu preciso para o futebol brasileiro ter um elenco equilibrado. E aí, relembra aquela primeira pergunta? Se tu tem que contratar para 2 funções e tem um jogador que faz as 2, vai nesse jogador. Por quê? Ele precisa ter equilíbrio. O Luiz Castro foi muito claro. Ele vem de uma cultura europeia e provavelmente vai rodar bastante o elenco do Grêmio, tá? Eu acho que é isso que a gente vai começar a se acostumar agora. De um cara que vai mudar a todo tempo o time. Só que ele foi muito categórico, dizendo, gente... Ele chegou a citar assim, tem 38 rodadas do Brasileirão, tem 10 da Sul-Americana, 10 do Sul-Americana, se tiver 10 foi pra final, no mínimo, né? Tem 10 do Campeonato Estadual, tem mais a Copa do Brasil, tantos jogos. Então assim, tu vai usar muito e ter que obrigatoriamente rodar o elenco e tem que ter de 22 a 24 jogadores mais ou menos do mesmo nível. Tem uma parte que ele fala sobre o TT e o Filipão entrou nesta parada. E eu já vou te falar sobre isso. Mas antes preciso te dizer que esse vídeo é pra Zapay. Se tu não pagou IPVA ainda para 2025, tu consegue pagar o IPVA deste ano em 12 vezes no cartão de crédito com a Zapay. Mas se tu quiser se adiantar, 2026 tá logo ali, literalmente, né, na reta final, tem como pagar o IPVA com desconto de até 25% com a Zapay. Na descrição do primeiro comentário tu encontra o IPVA, licenciamento, multa, qualquer coisa tu paga com a Zapay, em 12 vezes do cartão. Na descrição do primeiro comentário tu baixa o aplicativo. Pega 20%, até 25% de desconto do governo e 20% do código JB Filho, que te dá um descontinho na hora do pagamento. Confere aí com a Zapay que tu vai muito bem. Bom,
Teve uma hora que perguntaram sobre camisa 10. E essa foi a brincadeira. Até o Filipão participou, hein? Até o Filipão participou. Luiz, boa tarde aqui, Nicole Ovic, Debate Raiz. Queria te questionar sobre um setor bem importante do time, que é o meio-campo. Ele passou por várias modificações ao longo desse ano, várias escalações. Com a chegada do Arthur, mudou de patamar, mas uma posição específica do meio-campo muito debatida é o camisa 10. Tu gostaria desse reforço ou tu entende que esse camisa 10 já está no elenco? O que é que eu vou dizer? Posso dizer? Não diga nada. Não digo nada. Não digo nada. Não vou dizer nada. Pode fazer outra pergunta. Não, eu vou dizer. Fala, pô. Eu te disse. Eu disse que vinha pergunta chata hoje, pô. Vamos jogar sem camisa 10. Não, a gente vai jogar com camisa 10. Vamos jogar com a 14. Pronto. Camisa 10 pode ter a camisa 14 nas costas. E jogar na posição 10. Não, vamos tentar. Vamos. Vamos tentar. Está bem? Chega a resposta assim? Boa. Bom, é o TT, esse camisa 14 que joga como 10, tá? E a gente já tem informações, já fiz aqui no canal, já coloquei aqui, é só procurar no canal, mas sim, eles estão tentando o TT. Eu destaco que depois dessa resposta, o Luiz Castro falou abertamente que eles estão procurando mesmo um camisa 10 no mercado. O TT não seria um camisa 10, né? Ele joga meio pelo lado, mas ele pode jogar por dentro se for o caso. Mas assim, eles estão procurando um camisa 10 no mercado. Outros destaques da entrevista, mas aí já saindo por outras questões. Por exemplo, ele disse que uma pré-temporada ideal é de 5 a 6 semanas, colocando jogos amistosos no meio disso. Não tem. Em 10 dias, no futebol brasileiro já tem jogo. Ele falou, vamos fazer o seguinte, é bom que já começa ligado desde o começo, mas claro que vai começar com uma equipe B e tal, mas ele disse, 10 dias da reapresentação já tem jogo. O Grêmio não vai ter amistosos para fazer, o Grêmio vai fazer o seguinte, vai com os jogos principais, vão ser jogos valendo no Campeonato Gaúcho, vão ser esses amistosos. Acaba sendo bom. Ele disse, olha, o ideal é 5, 6 semanas. Mas tudo bem, não vai ter isso, vai ter 2, 3 semanas, tá bom. Faz 2, 3 semanas e vai colocando jogos do Campeonato Gaúcho, que ele disse, é até melhor que tu começa mais ligado. Jogo amistoso, tu vai daquela, né, situação e tudo mais. Diz que saiu do Botafogo, ele disse, cara, eu tinha certeza que iam me perguntar, mas eu saí porque eu tive a chance de treinar um dos maiores jogadores do mundo. E segundo ele relembrou, na hora da decisão, que ele trabalhava 14 horas por dia, treinando o time da 4ª divisão do Campeonato Português. E ele pensou, cara, eu já cheguei à Champions, já treinei na Champions, ele treinou, de fato, o primeiro jogo da Champions dele foi Shakhtar versus City, e ele treinava o Shakhtar, já chegou numa semifinal de Europa League, mas nunca tinha treinado um grande jogador, desses, né, maiores de todos os tempos. E ele queria se dar esse presente e disse, cara, eu fiz, não fui para nenhum dos meus contratos na vida foi para a justiça, todos foram cumpridos, que ele quer dizer o seguinte, cara, eu saí, mas pagaram a multa. Então, tipo, eu cumpri o contrato. Tem lá no contrato que se pagasse a multa ele saía, foi feito tudo da maneira mais certinha. Mas é essa a explicação da saída do Botafogo. Diz que o maior título da sua carreira, embora ele reconheça que não é um cara de ganhar muitos títulos, mas disse, olha, o maior título da minha carreira não foi a Copa do Emir na Arábia, não foi o campeonato ucraniano com o Shakhtar, foi, segundo ele, ter ganhado uma segunda divisão de Portugal com o Porto B, com jogadores de 19, 20 anos. Ele falou, cara, eu sei o quanto foi difícil essa conquista e para ele é o maior título da sua carreira. Mas também lembrou, eu sei que eu também não sou um cara de muitos títulos, de troféus, na verdade, mas ele falou, conquistas para clubes de futebol são muito específicas, porque se é um time que não tem condições de disputar título, ele falou, olha, o título desse time é ficar na primeira divisão, e o time fica, ele conquistou o seu objetivo, ele conquistou o seu título, ele teve uma conquista, que foi a permanência. Ah, mas é classificar para Champions que ele nunca vai. Então, se ele conseguiu classificar para Champions, esse time teve a sua conquista do ano, que às vezes, né, pelo tamanho,
vamos colocar aqui, planificar as coisas. Um Juventude ficar na Série A do Campeonato Brasileiro é uma baita conquista. Imagina se uma equipe média do Brasileirão, o Mirassol foi para a Libertadores, não ganhou um título, mas tu conquistou algo naquele ano. Ele disse, olha, eu posso não ter troféu, mas eu tenho conquistas e tudo mais, tá? Acho que ele é um treinador muito ligado a reconstruções de equipes e muito ligado a dar aproveitamento dos jogadores da base. Até porque ele passou 10 anos comandando a base do Porto, inclusive foi campeão da 2ª divisão de Portugal com o Porto B, como ele mesmo falou. E ele diz, cara, eu sou um treinador, eu comecei na 4ª divisão de Portugal, já treinei na Champions, já treinei em semifinal da Liga Europa, então assim, a minha carreira foi de uma trajetória bacana e me orgulho muito disso. Enfim, no final teve até uma declaração de amor ao futebol, muito simpático, muito querido, e dizendo, olha, eu queria ser o Eusébio, o ídolo português, nem sabia disso, ele disse que fez uma estátua de uma bola de futebol no seu pátio porque ele deve tudo ao futebol. Ele disse, eu sou um cara que eu devo tudo ao futebol, tudo que eu tenho na minha vida eu conquistei pelo futebol, disse o cidadão Luiz Castro. Bem legal a entrevista, tá? Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.